Boa noite a todos, muita alegria que a gente está aqui na presença da Célia Xavier, uma trabalhadora aqui da região, não só de Rolândia, mas de toda a nossa região, saudoso seu Joaquim, né? Não tem como a gente esquecer desses trabalhadores, foram pioneiros aqui, eu era de Cornélio Procópio, e a Célia e o seu Joaquim foram desbravar o espiritismo na região norte do Paraná. Não vamos falar em datas, né? Vamos falar em datas e eu fico muito feliz de termos aqui Luzita Pedroso, né? Tivemos a oportunidade de conhecer, que leva o nome dessa casa, junto com o saudoso também, seu esposo, que a gente vai sempre a Cambé, a gente vê o nome deles, né, na salinha, Luiz Carlos Pedroso. Então a região de Rolândia é muito fértil, né, no espiritismo. É uma cidade metropolitana, podemos dizer já, e que abarca vários trabalhos espíritas lá. E eu, de intruso, estava sempre lá em Rolândia, né, aprendendo com o pessoal lá. Muito bom, um abraço carinhoso para a Célia e para toda a família. Muito bem, programação reencarnatória. É um tema bastante extenso, que eu vou ter aqui a árdua tarefa de escolher algumas coisas que a gente vai falar hoje. E se tiver dúvidas, nós temos aqui os trabalhadores aqui da casa, podem conversar no grupo de estudo, né? Numa conversa fraterna. Então, não vim resolver as dúvidas, talvez trazer mais dúvidas. Mas a ideia é fomentar um presente aí da Páscoa aí para todos, uma reflexão profunda sobre a doutrina espírita, sobre Jesus acima de tudo. Então, o que é a programação reencarnatória? Antes de estar aqui, existe alguma coisa ou não. Então nós tivemos a fala, e que me levou a trazer novamente esse tema, de uma colega de trabalho, de uma outra religiosidade, que eu respeito muito, gosto muito da profissional que trabalha comigo, e ela, no meio da fala, nós não pedimos para nascer. E a gente que tem já uma vivência dentro da doutrina espírita, isso soa meio estranho. E ela falou 4 vezes. Falei, se eu preciso voltar para a programação reencarnatória, porque eu não posso ofender o outro se o campo não está preparado. Não vou chegar para ela e falar, olha, você está certo, você está aqui, sou eu. Mas eu posso compartilhar, em algum momento eu vou encontrar condições para que a gente fale, será que a gente não pediu mesmo para nascer? Como é que é essa história? Não, nós não pedimos para nascer porque não existia nada, não existe nada antes de eu nascer. Será que não? É só isso que eu vou falar. Será que não? Vamos parar para pensar? Vamos refletir? E a doutrina dos espíritos já vai trazendo todo esse know-how. Muita coisa acontece antes de estarmos aqui, e às vezes até imploramos para nascer. Olha como é que muda tudo. Não só pedimos, não pedi para nascer. Parece uma coisa assim de jovem, né? Adolescência, diz muito, mas às vezes o adulto também diz e não pensa. E aí a gente vai trazer para nós. Qual que é a Páscoa que nós vamos viver? Nós estamos falando num Cristo eterno. Um Cristo que era antes e será depois. E quantas vidas nós temos? Quantas vidas nós temos? Quantas vidas nós temos? Quantas? Pode falar aí. 10? 20? 1000? Quantas? Uma. Vida nós só temos uma. A vida é ad eterno. Nós não temos outra vida. Nós somos eternos. E a gente esquece muitas vezes disso. Reencarnações eu posso ter várias. Corpo, estado, planetas, um monte de coisa. Mas vida é só uma. Então nós não vamos morrer. E nós nascemos. E aí a brincadeira
No bom sentido, a brincadeira de Deus, essa coerência cósmica, ela vai sendo elucidada pelo nosso Hippolyte Léon Denisard Rivai, nosso Kardec, que diz que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que eu estou falando? O meu pensamento tem que estar com a razão. E quem que está, entre aspas, com a razão da metodologia científica a qual o Espiritismo foi todo codificado, é a ciência, não é isso? Então nós vamos trazer a ciência e falar, será que a minha fé, como é que ela está? A ciência corrobora isso ou não? Quem está falando é Kardec, não sou eu. E eu concordo com isso. Preciso ter razão. Será que isso que eu estou pensando faz sentido ou não faz sentido? Então, essa pessoa poderia falar para mim, mas Márcio, mas não tem como você provar para mim. Falou, não, nas condições da ciência hoje não tem mesmo, porque a ciência não compreende isso. Né? Não tem material palpável para dizer 2 mais 2 igual a 4 para você. Mas existe uma ciência muito maior que é a ciência natural. Quanta coisa a gente já viu e que a ciência não leva para o laboratório e manipula. Por exemplo, eu gostaria que Francisco de Assis estivesse aqui conosco. Eu não manipulo isso. Ele vai vir pela ascendência moral se ele quiser. Não é eu que vou pedir, ele vem ordenar. Porque o superior não recebe ordem do inferior. Né? Mas eu posso pedir gentilmente. Francisco de Assis, por favor, venha conosco. Aí ele pode envolver o nosso ambiente com seus trabalhadores, com o seu fluido, com a sua consciência já que ele tem abrangente. Isso pode. Então, olha só que interessante. Já ouviram falar essa frase? Quem já ouviu, levanta a mão para mim. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Já ouviram? Pode levantar a mão. Olha só, nem metade. Então essa outra metade está convidada lá no Livro dos Médiuns a ver o capítulo 20, lá no item 230, quando o espírito Erasto, trabalhador ali da Seara, ele fala, gente, vamos rejeitar se você tem dúvida? Rejeita. Mas não vamos aceitar aquilo que não é da nossa propriedade. Isso não faz sentido para o nosso movimento. Isso não é do Espiritismo. Isso não é filosofia de Cristo. Então, a gente vai ponderar aquilo que eu vou encaminhar como uma conduta de vida ou um pensamento crítico. Nessa linha de pensamento, lá na Gênesis, no capítulo 1, do item 16, que também faz parte da codificação das obras básicas aí da doutrina espírita, desculpa, eu esqueci de perguntar, alguém está chegando aqui pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vinda. Além dela, mais alguém? Como que é seu nome? Karen. Karen, seja muito bem-vinda, Karen. Provavelmente você vai sair com um monte de dúvidas aqui, mas está cheio de gente para te auxiliar. Então você vai receber todo amparo, todo auxílio. Nós temos uma biblioteca, né? Temos a biblioteca maravilhosa ali, que eu já vi os livros ali. Inclusive esse está lá. Todas, né, as obras estão ali. Então, fique à vontade se você quiser emprestar. E estamos aí para auxiliar, né? A casa está para auxiliar aqueles que chegam num movimento de muita fraternidade. Isso aqui eu posso falar para todo mundo. Quem lembra que é isso aí? É um átomo, né? Lembram disso? Nossa, Márcio, mas você vai voltar lá no meu Fundamental 2, que era ginásio. Não, gente, eu não vou voltar lá, mas eu vou relembrar. Isso aqui é um átomo, que tem um carinha chamado elétron que fica circulando no átomo. Todo mundo, pelo menos uma vez, já se deparou com isso, já fez prova disso. Para passar de ano teve que compreender isso aí, ou às vezes nunca compreendeu, mas foi lá e fez a prova, e é isso, não é?
Vamos relembrar aqui que é um átomo? Né, para não falar outras coisas, né? O átomo, ele é composto, o que ele tem aqui dentro? Prótons e nêutrons. Tá vendo? Nas casas menores, a gente consegue conversar mais, né? Num ambiente muito grande, você não escuta direito as pessoas. Então, tem os prótons e os nêutrons estão aqui dentro. E esse carinha que fica circulando, uma velocidade bem baixinha, quase a 300 mil quilômetros por segundo, quase na velocidade da luz. Ele fica circulando e ele é a cara do elétron. Nós somos formados do que, gente? De átomos, moléculas. Primeiro átomos, aglomerado de átomos formam as moléculas. Muito bem. Sabe quantos? Acho que eu falei que hoje é a parte 2. Que eu fiz essa exposição lá no nosso lar, está gravadinha lá, então a parte 1, se vocês quiserem mais essa parte, depois aí passa o link lá, que eu falei aqui, eu vou falar da parte 2. Aonde que eu quero chegar? Nós somos formados de átomos. Sabe quantos? 10 elevado a 27 octilhões. Ou seja, 1 com 27 zeros. Não vou me prolongar nisso, porque eu nem sei que tamanho de número que é esse. Eu só sei que é octilhões. Sabe quantos elétrons nós temos? Em média, isso é calculado, tá? Ciência, química. 10 elevado a 28. Então, nós temos 10 elevado a 28 circulando num corpo de 70 quilos. Então, você tem um pouquinho mais, que é o meu caso, tenho mais. Quem tem um pouquinho menos, tem menos. Mas, gente, é uma coisa absurdamente grande. Um corpo. Tá? Não vou nem falar toda essa sala aqui. Um corpo. Muito bem, se esse cidadão aí, ele foi mostrado para a gente no colégio pelo menos uma vez dessa forma, nós crescemos, e não tenho exceção aqui, porque os jovens estão todos lá na evangelização, né? Então estou vendo que a nossa faixa etária aqui é isso aqui. Nós crescemos no mundo determinístico. O mundo que o professor falava, você tirava a nota e tá tudo beleza, né? Corre pro abraço, final do ano e festa. Mas não é bem assim. O professor ali estava na condição de passar o movimento determinístico. E aí você sai do colégio, se você não se atualizou, não leu alguma coisa, não fez curso, foi para outra área, você está nesse mundo aqui. Eu estava nesse mundo aqui. O que é um mundo determinístico? Olha que coisa mais lindinha, fofura. Tá tudo bonitinho aqui, tem um carinha que fica circulando. Não é perfeito o mundo? Maravilhoso o mundo. O mundo é determinístico, eu determino. Quando que você vai nascer? Eu vou determinar com quem que você vai casar ou não vai casar? Não, eu determino que você vai casar sim. Eu determino que você vai ter filho. Eu determino que você vai ter essa profissão, que você vai morar nessa cidade. Falei, nossa, mas que Deus esquisito, né? Eu estava na evangelização, começar a fazer essas perguntas. Mas como é que eu vou saber que ele está determinando, eu vou fazer aquilo? E aí eu perguntava para as evangelizadoras, deixava elas doidinhas. Mas é isso, meu filho. Mas como que é isso? Não faz sentido. Eu preciso ter as minhas escolhas. Senão, eu sou um robô, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. Então, eu preciso de ter maleável, né? Essa coisa maleável. Se eu não tenho isso, eu começo a ser um autômato, que o Kardec chama. Eu preciso ter livre-arbítrio, preciso ter liberdade de escolha. Mas se está tudo determinado aqui, Einstein é contemporâneo disso aí. Ele morreu não acreditando na física quântica, embora ele, às vezes, é considerado um dos pais lá das grandes novidades tecnológicas, porque é muito complexo para a nossa mente, que vem vários séculos que alguém determina, ou é o religioso, ou é o pai, ou é a mãe, transferiu para quem? Para Deus. Deus determinou. Como que era o casamento nos antigamente, isso aí? Não era determinado? Olha aí o mundo que nós estávamos vivendo. Aí surge um cidadão, essa parte aí está lá na outra palestra, depois vocês podem ver, está disponível lá
no site do Nosso Lar, se a casa puder colocar aí nos grupos. Nós vamos já direto aqui para o mundo probabilístico. O mundo probabilístico é um mundo que deveria ser ensinado nas escolas hoje, não para deixar todo mundo perturbado. Não, isso aqui existe. E graças que os professores de hoje estão fazendo isso. Esse mundo vai ser explicado numa universidade ou num bom ensino médio. Né? Os professores vão trazendo o mundo de probabilidades, porque esse carinha aqui, Schrödinger, ele foi lá e falou, não, comportamento não é isso não. E ele faz uma fórmula complexa, que eu sonho com ela até hoje, para determinar as probabilidades do elétron percorrer em volta do núcleo. Então, a foto que nós temos mais próxima é isso aqui, ó. O núcleo aqui, e eu não sei aonde vai estar o elétron. Não sei. Eu nunca vi o elétron, não sei o que ele é, mas tenho certeza que ele existe. Faz sentido isso para a gente comprovar a existência de Deus? Eu não vejo Deus, mas eu sei que ele existe. Eu não vejo o elétron, mas eu sei que ele existe. Inclusive, ele dá uma passadinha aqui, descoberto recentemente, no núcleo atômico, que quando você estudava, ele não passava pelo núcleo atômico. Mas por que você está falando isso? Porque eu quero falar para vocês que o mundo que você imaginava não é o mais próprio para 2026. Ele não explica o que acontece hoje minimamente na mecânica quântica, na física quântica. E não precisa ser aqui engenheiros, físicos, não. Minimamente eu sei que esse mundo está rompido. Então é um paradigma para nós passarmos. Se você quiser sair daqui e continuar com aquele modelo, tudo bem, é opção. Mas se você tiver esse modelo na sua cuca, vai te ajudar muito a compreender, e eu falo por experiência própria, a vida que está à nossa volta. Porque a vida é de probabilidade. Eu não sei aonde, cada pontinho desse é uma probabilidade do elétron estar, mas eu tenho certeza que ele vai passar por aqui. Em algumas condições ele salta, ele volta em forma de luz, é o fóton, e aí tem um monte de coisa. Mas o que eu quero que vocês foquem, existe um mundo probabilístico que todas as ciências do mundo hoje estão embasadas, que é na mecânica quântica. Daqui sai toda a tecnologia que nós conhecemos hoje. Então eu falo de computador quântico, eu falo do mundo quântico a ser descoberto, porque tem uma ciência que dá respaldo. E Kardec falou o que lá no início? Vamos colocar essas duas junto, que você está pensando com a ciência, para ver se ela tem sentido. Quando eu trago esse conhecimento para a programação reencarnatória, veja se não vai fazer mais sentido do que um mundo determinístico. Se eu tenho um objeto no espaço, ele vai ter uma interação de campo em toda a sua volta. Então nós estamos tendo interação de campo aqui, campo energético. Cada um de nós emite uma energia. E isso é perceptível. Enquanto vocês não estavam aqui, nós estávamos em pouca gente, não estava nem calor. Estava nem quente. Diz o cientista que nós somos uma lâmpada de 60 a 100 watts. Então você faz a conta de quanto caloria que temos aqui no ambiente. Porque nós estamos tendo uma interação de campo. E aí volta para mim aqui e converge o raciocínio. O que é programação reencarnatória agora para você? Não pode ser uma simples interpretação que a doutrina espírita nunca nos ensinou. Aí a interpretação de quem está lendo, quem está estudando a doutrina espírita, que ela é determinística. Então aí a gente volta lá para a evangelização. Existe um mundo de probabilidade
que Deus, na sua infinita sabedoria, coordena seus quanto? Octilhões de elétrons que estão no seu corpo. E ele faz de uma sincronia tamanha que você está saudável ou não pela sincronia que esses átomos, que essas moléculas vão funcionar. De um corpo. Os engenheiros espirituais, que são aqueles espíritos benfeitores que têm uma visão ampla de como a probabilidade de você ter sucesso para o seu caminhar reencarnatório, para o seu progresso. Então, o que ele vai ver? Como que João vai conseguir progredir daqui para frente? Faz sentido que ele tenha o seu nascimento na cidade de Londrina. Faz sentido. Então vamos programar. Então as coisas vão sendo rearranjadas para que ele nasça em Londrina. Faz sentido que ele, pelas suas reencarnações anteriores, que ele venha trabalhar na saúde. Ele determinou a profissão? Não, determinou que é na saúde. Gente, na saúde tem o secretário lá, tem o enfermeiro, tem o médico, tem o dentista, tem o psicólogo. Olha, a amplitude, o que você vai escolher? Vamos ver como é que vai encaminhar isso aí. Mas eles programam e é uma coisa fixa? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas é algo que vai permear aquilo que faz sentido para a sua vida. O estudo das vivências passadas vai ser levado em conta. Todo o seu progresso reencarnatório. Como que ele pode ter mais êxito? Como que isso vai ajudá-lo naquele momento da sua vida? Quem vão ser os pais? Tudo isso é bem determinado. Eu posso participar ou não dessa programação reencarnatória. Se eu tiver condições, eu participo. Quer um exemplo? O seu filho participa do que ele vai comer de 4 anos? Não tem como participar, tem? Ele pode escolher uma ou outra coisa, mas vai comer brócolis, não vai? Vai comer beterraba. Vai comer aquilo que ele não gosta, porque faz sentido. Porque senão ele vai escolher sempre o quê? Batata frita, chocolate, e você vai deixar? Quem que é o responsável que está lá no ECA? Quem que é o responsável da criança? Que o médico vai perguntar, é você, então vamos comer um brócolis de vez em quando, meu filho. Não tem muita escolha ali, a margem é muito pequena. Quando ele vai crescendo, vai tendo a margem maior. Então, como é que eu vou participar da minha programação reencarnatória se eu nem sei que brócolis é importante para a minha vida? Não tem como participar. Quando eu participo desse estudo aqui, porque eu já estou no estágio avançado, então ele vai traçar o quê? Um mapa de probabilidades. Algumas coisas vão ser determinadas. Local, quem vai ser os pais, probabilidade de profissão, vai trabalhar no ensino. Gente, é um leque de coisa que tem no ensino. Vai trabalhar em ciências humanas, é um monte de coisa. Percebe que isso não é fato? Por quê? Vamos pegar várias vivências nossas. A pessoa se torna adulta, fez uma boa faculdade, está muito bem empregada, mas ela não quer casar. Eles erraram? Está errado isso aqui? Está dentro da probabilidade. Ele tem lá a probabilidade de um casar, como o elétron tem de fazer o zigue-zague. Estava programado para ele não casar. E ele fazer um desempenho, ajudar a humanidade, fazer isso, ele encontra uma pessoa e casa. Está errado? Erraram? Estava programado para eu ter 5 filhos. Eu tive um, já não quero mais. E os outros 4? Eles erraram? Faz sentido? Tem uma lógica nisso? Está fazendo sentido para vocês? Porque se a mecânica quântica, que nós não sabemos que o elétron é,
nós não sabemos aonde que ele está, por alguns fatores dentro da ciência, gente, e eu tenho certeza que ele funciona, porque o seu celular funciona, esse ventilador funciona, o satélite funciona, o computador quântico funciona, a televisão funciona, o Wi-Fi funciona, tudo isso é porque isso é uma realidade, querendo você ou não. Se isso a ciência dá conta de resolver, vocês imaginam na nossa programação reencarnatória. E aí agora vem a reflexão da nossa Páscoa. Tem uma frase, e ela é uma das que eu trabalho muitos anos para desconstruir algo que não é da nossa construção, da filosofia espírita. E essa é uma delas, eu vou convidar você a fazer reflexão comigo. Quem não vai por amor, vai pela dor. Já ouviram essa frase? Muitas vezes. E isso me incomoda também. E o que me incomodou mais, quando o Divaldo e outros expositores, o Elahá, que veio aqui em Londrina, ele faz um comentário sobre essa frase também, porque a filosofia espírita não está embasada nessa frase. Essa frase não é do movimento espírita. E aí eu fui fazer um levantamento histórico, o maniqueísmo, que vem lá do Mani, lá de trás, 216, 276 depois de Cristo, ele quis unir a três religiões. Ele quis fazer um mix: cristianismo, zootropismo e budismo. Cada um com a sua particularidade. Falou, vou pegar um pouquinho de cada uma e vou formar o maniqueísmo. O que acontece? Há um choque cultural tão grande que ele sofre uma consequência, uma morte bem desastrosa. Mas para a gente ir ao que nos interessa, olha só o que ele diz sobre a natureza da dor. Consequência da mistura com o mal. Então você nasceu, você já é um mal. Olha a ideia. Gente, eu estou lá, século III lá, então eles aceitavam esse tipo de raciocínio. Mas o Espiritismo é um mecanismo educativo e reparador que faz parte da programação reencarnatória. Olha a visão de Deus, maniqueísmo, dualista, ou é bem ou é mal. Não tem meio termo. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Ou você torce por time A ou você torce por... É duas escolhas. Esse pensamento explode na Idade Média. Vocês lembram da Idade Média? Recente aí, 1500, 1600 ali. E aí eles voltam com o maniqueísmo sendo abraçado pelas religiões da época. É céu, é inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Duas escolhas. Ah, mas e aqueles que não estão nem lá? Então vai para o limbo aí, para algum lugar aí. Então criou-se, com todo respeito a todas as religiosidades, todas as religiões, mas isso é um fato histórico. O Espiritismo, ele é monista. Nós só temos um Deus único, soberanamente bom e justo. É só um. Quantas vidas nós temos? Uma. Quanto que Deus é amoroso? Existe quantos deuses do amor, do ódio, disso, daquilo? Não existe nenhum Deus que não seja de amor. E aí é o confronto das ideias. Diante disso, eu posso aceitar essa frase? Vê se vai fazendo sentido essa frase para nós, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu tenho só dois caminhos. Se eu estou falando de mecânica quântica, se eu estou falando de física quântica, se eu estou falando de programação reencarnatória, como que essa frase faz sentido? Ela entrou no movimento espírita. E ela está no movimento espírita porque outras religiosidades trazem isso de muitos séculos. E aí a gente abraçou, mas sem refletir. E a gente respeita. Reflexão.
É doído. Então, a nossa colega está chegando a primeira vez na casa, eu vou falar para ela, olha, você não veio pelo amor, você veio pela dor. Gente, nós vamos sair mal, não vamos sair mal? Porque eu tenho duas opções, eu não vim pelo amor, então vim pela dor, eu vim pela dor, estou condenado. Olha a responsabilidade nossa de recebermos essas pessoas e dizer para elas no olho, existe só um Deus, minha querida, meu irmão, minha irmã, e esse Deus é de amor, e eu vou provar para você que a filosofia espírita está dizendo isso. Isso aqui não existe. E aí nós vamos avançando, que tem outra coisa que me incomoda também, e vamos ver se incomoda vocês também. Eu fiz uma busca na internet e estava escrito lá, a história da ovelhinha. Lembra que a ovelhinha fugiu léguas e léguas. Então o pastor zeloso, experiente, fitando o grande rebanho que pastava no vale, respondeu, eu não posso ir atrás, porque eu não posso deixar todo o rebanho por causa de uma única ovelha rebelde. Então quem que eu vou mandar? O cão para buscá-la. Então a dor no coração, gente, isso dói o coração, isso não pode fazer parte do nosso movimento espírita. Isso é anticristão. Se eu estou chegando numa casa, né, eu quero receber o quê? Eu quero receber ascensão espiritual. E aí você vai mandar o cão para me buscar? Não, esse cão não existe. Pegaram uma fala do Chico Xavier em 1982 fora de contexto. E não foi Chico que escreveu, foi alguém que escreveu, e com todo respeito a esse alguém que escreveu, não tem nada a ver com a vida de Chico isso. Chico é amor em pessoa. Mas se você pega todo o capítulo, ele está falando de amor, de misericórdia, está falando isso, você pegou só essa frase e distribui no Instagram da vida, passando como fosse uma verdade espírita. Não tem nada a ver com o espiritismo isso. Sabe o que tem a ver com o espiritismo? É Jesus. Olha o que Jesus diz. Lucas 15, 3, de 3 a 7. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa e ao chegar reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende verdadeiramente a minha fala, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Faz sentido isso? Não faz sentido isso, é Jesus, é a parábola da ovelha. Se você está perdido, ele vai deixar todo mundo e vai atrás de você. A humanidade tem conexão direta com Deus, é fazer a prece. Aonde que eu tiver, com o problema que eu tiver, com a situação que... Então todo mundo aqui está vindo por quê? Vocês estão vindo pelo amor de Jesus. É o amor de Jesus que trouxe vocês aqui. E vai continuar induzindo, intuindo, abastecendo vocês com as fagulhas diretas do amor. Então, dentro da programação reencarnatória, depois tem um presente de Páscoa aqui que eu preparei, tá? Não é ovo, não, tá? É uma música bem bonita que a Adriane mandou aqui para vocês. Dentro da programação reencarnatória aparecem dores. Pode aparecer ou pode não aparecer. Será que essa dor não é dessa reencarnação? Não sei. A gente fica tanto na outra, esquece a outra. Já foi feito para esquecer. É nessa. O que nessa eu posso fazer de diferente? Então a dor,
é uma luz acesa, segundo Emmanuel, que reforça a visão como um farol que guia o nosso espírito. Ela ilumina o caminho da evolução ao mostrar os desvios, incentivar a mudança de rota para o bem. Quando eu como demais, tenho dores estomacais, então a dor é importante. Quando eu fico vendo tela demais, eu não durmo, tenho dor nos olhos, então a dor é importante. Quando eu trabalho demais e não durmo, eu vou adoecer, então a dor é importante. Quando eu não tenho sensibilidade à dor, eu me machuco e não vejo. Então tem algumas pessoas que têm essa particularidade e é terrível, porque ela pode passar no local, cortar o braço, não perceber, ter hemorragia e morrer. Então a dor física é dessa forma. E a moral? Vai depender das minhas escolhas. Então a programação reencarnatória deu um leque de possibilidades para as escolhas morais que cada um de nós vai fazer. Mas a dor só vai aparecer quando a gente desviar do caminho. Então a grande pergunta aqui não é que eu vou pela dor, eu vou pelo amor. Jesus, ajuda, me ajuda a compreender o que está acontecendo com a minha vida, para onde eu tenho que ir, o que será que eu estou fazendo de errado, qual rota que eu tenho que retomar, por que apareceu justamente isso nesse momento da minha vida? Por que não poderia aparecer antes ou depois? Por que apareceu agora? Agora eu tenho que parar tudo da minha vida e reprogramar tudo. Por que aconteceu, Senhor? É a luz da nossa vida. São as dores. Está fazendo sentido? Então, eu gostaria de convidar todos, respeitar todo mundo que aceita esse tipo de pensamento, porque eu estou encontrando outras denominações religiosas, nós não temos inimizade com ninguém, mas não é espiritismo. Mandar o cão buscar não é espiritismo. E alguns usam para preservar a mente focada. Não, o espiritismo é mente aberta. Nós vamos trazer mecânica quântica, nós vamos trazer física quântica, e nós vamos confrontar as ideias, se faz sentido ou não. Então a ciência vai nos ajudar, e a psicologia nos ajuda muito. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, a dor não é o caminho. Programação reencarnatória, nós vamos fazer esse fecho aqui, ó. A dor não é o caminho, mas apenas um sinal pedagógico dentro de um processo maior guiado pelo amor e pelo conhecimento. Todos nós vamos pelo conhecimento, pela instrução, pela informação, pelo querer saber. Mudança de rota vem pela instrução. A doutrina espírita eminentemente vem da razão. E aí eu vou partir para a execução. Caridade, perdão, arrependimento. Então, quando eu vejo esse Jesus é meu amigo. Esse Jesus é o meu amigo. Não que manda cão buscar. Não que eu vou pela dor. Então, resumidamente, programação reencarnatória. Foi criada uma dor para estar na sua vida? De maneira nenhuma. Foi criado e está criado por nossa consciência cósmica mecanismos para que você retome o caminho do progresso. Essa é a finalidade das nossas dificuldades na nossa vida, seja ela qual for. Não existe outro objetivo se não for pedagógico divino. Se isso faz sentido para nós, a dor começa a ter outro viés. Ela não foi imposta numa programação reencarnatória, foi construída por nós. Eu estou indo por outros caminhos. Mas como que eu compreendo? É complicado. Então uma ajuda psicoterapeuta, um bom psicoterapeuta ajuda muito a gente olhar isso aí. Porque Santo Agostinho na época só tinha um espelho. Olha para o espelho. Tá, mas eu estou olhando e não estou vendo nada. Eu estou em 2026.
Então a consciência cósmica manda a psicologia, a psiquiatria, a tantas outras ferramentas que Kardec fala, vamos trazer a ciência junto. E o espiritismo, o passe, a fluidoterapia são outros mecanismos que vão ajudar a gente a ver esse mundo. Tem gente que pega o espelho e consegue fazer a técnica de Santo Agostinho. Mas eu vou ser sincero, não é para poucos. Se você tem um profissional para te ajudar ali, vai facilitar muito a sua vida. Olha, eu não tinha pensado nisso, um grupo de estudo, né? Isso facilita demais a vida. Olha, eu não estava pensando nisso, não estava pensando naquilo outro. Então, aí eu vou para o espelho. Poxa, eu vou para o espelho com várias habilidades, ferramentas. Aí eu consigo me ver melhor. Então, eu olho para cá e vejo a temática da dor à luz de Joana de Ângeles. Lá no livro Plenitude. No Homem Integral, Momentos de Saúde, Jesus e Atualidade. Quiser tirar uma foto, esses são 4 livros muito bons que vai trazendo a psicologia aí para a gente compreender muitas coisas. A dor é analisada também sobre esse aspecto aí da ciência, da mente e da espiritualidade. Joana enfatiza que a dor moral, a culpa, o ressentimento, o orgulho ferido, costuma ser mais profunda que a física, pois está ligada à consciência e às escolhas do espírito. Vamos fazer o fechamento aqui? As outras ficam aí como sugestão de leitura. Nós fazemos escolhas, e não tem escolha certa, não tem escolha errada, tem escolhas aprendidas. Olha, eu não gostei muito do que eu fiz, mas naquele momento eu consegui fazer diferente? Não, então tá tudo bem. Hoje eu vou fazer escolhas diferentes, que ótimo! Arrependimento, progresso, evolução, pedagogia, processo pedagógico. Então, seja lá o que você fez nessa vida, se perdoe, porque naquele momento era o melhor que você podia fazer. A partir de hoje, você é uma nova pessoa. Se você precisa de um símbolo, toma um passe, toma uma água fluidificada, mentaliza, sou uma nova pessoa. Você precisa de um símbolo? Faça isso. Sugestão, pega um livro, a partir da leitura desse livro, vou mudar a minha vida, vou mudar minhas conexões, mudar a minha frequência, e aí eu consigo entrar em contato com a consciência cósmica.